Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas para mais um conteúdo aqui do nosso canal. Desde já o meu convite para você se inscrever aqui e ativar todas as notificações, deixa o like, compartilhe o nosso conteúdo. Quem sabe você não se torna membro do canal e nos ajuda a produzir ainda mais e melhor para você. E também tem os meus produtos online que você vai ver os links aqui na descrição deste vídeo. Bom, fazia um tempo, hein, que eu não fazia um vídeo da série 5. A série 5 que você conhece bem é um tipo de vídeo, é uma coluna aqui do nosso canal, em que eu tenho um tema central e apresento 5 nomes, 5 itens, 5 falas, 5 livros relacionados àquele tema central, né? A gente já tem vários vídeos da série 5 aqui. Depois, se você quiser dar uma olhada, eu tenho certeza que você vai gostar e vou deixar uma tela final também falando sobre isso para você dar uma pesquisada lá. Hoje, a nossa série 5 também é sobre livros. E eu vou apresentar para você 5 livros para entender o movimento pentecostal no Brasil. 5 livros sobre pentecostalismo. Bom, independente de você ser pentecostal, ser de alguma igreja ligada ao movimento pentecostal, se bem que quem é pentecostal está em devo aqui nesse canal, porque as enquetes que eu faço com conteúdo pentecostal, o número de pessoas que erra a enquete é muito grande. Então, se você é pentecostal, esse vídeo também vai lhe ajudar a conhecer mais e conhecer melhor sobre esse movimento. E se você não é pentecostal, você também precisa conhecer sobre esse movimento, porque é o setor mais numeroso do protestantismo no Brasil. Tem muita relação com a história recente do Brasil, desde aspectos culturais, políticos, sociais, inclusive. E é claro que, em termos de pesquisa, se não for o caso da sua devoção, mas em termos de pesquisa, é um tema também bastante importante que a gente precisa levar em consideração essa temática, né? Essa temática precisa ser entendida porque está frequentemente ligado a vários assuntos no Brasil, não apenas a questões eclesiásticas, mas outras questões também. Então, sobre esse nosso tema, vou lhe apresentar o primeiro livro. Por falar nisso, os livros que eu vou apresentar são de autores variados, de posicionamentos diferenciados, uns mais conservadores, outros mais críticos, e os livros também têm essa variedade no seu teor, uns mais institucionais, outros bastante críticos e técnicos, e aí você escolhe a maneira que você mais deseja. O fato é que quando nós lidamos com o conhecimento, com a pesquisa de modo sério, nós não podemos nos furtar a estudar e a ler o material independente da linha ideológica ou técnica que o autor ou a autora seguem, né? Se você é um progressista, você também precisa, como pesquisador sobre determinado tema, ler conteúdos de teor mais conservador, até para que você entenda o argumento, até para que você entenda o que o outro lado, vamos colocar dessa maneira, está falando sobre aquela temática. E se você é conservador, você também não pode se furtar a ler autores progressistas, porque eles também têm uma visão sobre o tema muito pertinente e eles também pesquisam e pesquisam com muita seriedade e lançam luz a um assunto que você está lendo e pesquisando também. Então, conhecimento se faz com variedade de pesquisa. Uma leitura monolítica de qualquer assunto não é pesquisa, não é teologia, não é conhecimento de verdade. Então, o primeiro livro dessa nossa série é esse livro aqui grande, ó, esse manual, né, o Dicionário do Movimento Pentecostal, escrito pelo Isael de Araújo, da editora CPAD.
esse é um livro institucional, né? É um livro oficial da editora, que é a editora oficial da denominação da Assembleia de Deus. É, é um livro muito bem escrito, muito bem pesquisado. Qualquer assunto, qualquer nome, qualquer episódio, datas que você quiser pesquisar sobre o movimento pentecostal, você vai encontrar nessa obra. É uma obra exaustiva, né, no sentido do seu tamanho, no sentido da quantidade dos assuntos aqui trabalhados, né? E você vai encontrar um material bem pesquisado, bem escrito, que vai lhe ajudar em temas diversos sobre a temática do pentecostalismo. É uma leitura mais conservadora, mas a pesquisa é uma pesquisa com uma riqueza de informação muito grande. Se você pesquisa o movimento pentecostal fervorosamente ou criticamente, essa é uma leitura que com certeza você vai encontrar vários nomes, várias temáticas e várias pesquisas que vai acrescentar muito aí na sua formação sobre essa temática. Então, o primeiro livro dessa nossa série é o Dicionário do Movimento Pentecostal, como o nome sugere, é um dicionário de fato. Você vai procurar em ordem alfabética, a construção do texto é como um dicionário, né? Da CPAD do Isael de Araújo, é uma obra que vale a pena, principalmente para a consulta. Segunda obra é uma obra surpreendente, é uma obra que antes de eu ter contato com ela, entendia como sendo uma obra conservadora e tal, até que um dia eu precisei adquiri-la para uma aula que eu estava preparando. Você sabe que professores e pesquisadores não leem apenas os assuntos e as abordagens que mais têm a ver com ele, que mais ele se posiciona, mas ele precisa ler variadamente para que tenha conhecimento, se amplie, conheça o que estão produzindo. Isso eu me lembro muito do meu querido amigo, saudoso amigo Alessandro Rocha, que uma vez eu entrei na sua biblioteca e tinha um livro que eu sabia que era de uma qualidade bem duvidosa. Quando eu falei com ele, ele também sabia, claro, mais do que eu, de que era de uma qualidade ruim, de uma qualidade duvidosa, mas ele me disse o seguinte: eu tenho por causa do trabalho. Isso é um pesquisador, um teólogo sério, né? Que mesmo sabendo que o livro não é do seu agrado, do seu interesse, da sua linha, que tem uma qualidade duvidosa, mas era, no caso, não vou falar o exemplo, senão você vai saber do que eu estou falando, né? Mas era um livro que representava uma determinada voz nesse meio teológico, nesse meio eclesiástico, e ele precisava ter o conhecimento para saber o que estavam falando, até para ser contra, se fosse o caso, né? Esse livro é muito legal, vale a pena você ter, é uma coletânea de artigos escritos por vários pesquisadores, né? Tem um conteúdo histórico e também pneumatológico, eclesiológico, muito interessante, que é O Século do Espírito Santo, 100 anos do avivamento pentecostal e carismático. Interessante que fala também sobre o pentecostalismo católico, né? O movimento carismático, escrito e organizado pelo Vinson Sinan. Ele não é o único escritor, escreve alguns capítulos, mas é principalmente o organizador dessa obra, obra que é da editora Vida, né? Uma editora mais de teor conservador, que tem algumas obras bem legais, por sinal, e essa aqui é uma obra bem legal, uma obra para quem é pentecostal, para quem se interessa pela pesquisa sobre o tema, é uma obra indispensável, você deve adquirir, que ela vai ser bastante útil para você. O Século do Espírito Santo, da editora Vida, organizado pelo Vinson Sinan. Terceiro livro, olha, essa aqui já é uma pegada mais progressista, mais crítica, que acrescenta demais para a nossa leitura. Você ter contato com uma leitura crítica é o que mais faz você crescer, né? Quando você só ouve o que a sua denominação, a sua confissão, a sua predileção fala,
você apenas se aprofunda no mesmo, né? Agora, quando você escuta e lê pessoas críticas, pessoas que falam diferente do que você está acostumado, pessoas que falam além do que você está acostumado, elas são as que te fazem pensar de fato. Elas são as que mexem com você, as que mexem com as suas convicções, as que fazem você ir atrás, as que te tiram da zona de conforto e fazem de fato você crescer e conhecer de verdade. Então, essa obra é de um pesquisador excepcional e um escritor de mão cheia, que é o Gedeon Freire de Alencar, e a obra é Matriz Pentecostal Brasileira, Assembleias de Deus entre 1911 a 2011. Foi uma obra que o Gedeon escreveu e publicou por ocasião ao centenário da Assembleia de Deus no Brasil, né, em 2011. Essa obra já tem até uma nova versão pela editora Recriar, que eu também tenho, está ali atrás. A editora Recriar fez um box sobre o pentecostalismo, com 5 livros bem legais. Mas essa versão aqui é da editora Novos Diálogos, que eu já li mais de uma vez. Por exemplo, o capítulo que ele escreve sobre a Frida Wingren é genial, ao mesmo tempo que é angustiante de saber todas as injustiças que ela sofreu. E essa obra você não pode perder e você vai ler com muito prazer, sem dúvida nenhuma, porque é uma leitura que te envolve e você não consegue largá-la, e quando chega no final você fica chateado porque chegou ao final, né? Matriz Pentecostal Brasileira, Assembleias de Deus, de 1911 a 2011, Gedeon Freire de Alencar. Essa versão da editora Novos Diálogos, mas já tem uma nova versão da editora Recriar. E antes de eu continuar com 2 outras obras muito importantes sobre a nossa temática de hoje, eu quero te convidar para conhecer os meus cursos online. Um curso de História e Teologia do Movimento Pentecostal, sim, e também um curso de Teologia Contemporânea, séculos 19, 20 e 21. Cursos que você adquire e acessa a hora e o dia que você quiser e puder. Tem um prazo bastante folgado para você acessar, tem aulas, videoaulas, material extra, vídeos extras, PDF, e também, é claro, sempre tem o certificado de conclusão no final. Para você conhecer esses cursos e outros produtos, os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Aproveita aí para curtir esse vídeo, compartilhar com os seus contatos e também para se inscrever no canal se você ainda não fez isso, hein? Como é que tá aí? Já deu like? Faz favor, hein? 4º livro da nossa série, de uma pesquisadora, também uma doutora, que faz um trabalho brilhante. Ela é doutora e mestre em ciência da religião, pesquisa de uma maneira muito séria e escreve também muito bem, com temáticas que a grande maioria não trabalha, ou seja, é uma autora diferenciada, e você precisa conhecer essa obra, Dinastias Assembleianas, da Marina Correia, editora Recriar. Aliás, essa obra e um outro volume também escrito pela Marina faz parte do box que eu falei da editora Recriar. Esse livro falando sobre as dinastias assembleianas, sucessão familiares, deixa eu ler aqui melhor, sucessões familiares nas igrejas da Assembleia de Deus no Brasil. Você sabe que, originalmente, as Assembleias de Deus nasceram como uma igreja congregacional, em que a própria congregação daria os seus rumos. Várias dessas igrejas continuam congregacionais, mas várias outras se transformaram, e para outras denominações também, em monarquias eclesiásticas, em igrejas que são lideradas por uma liderança até o final da sua vida, e quando ele morre ou se aposenta, ele passa o poder para um filho, para um genro, para um sucessor previamente escolhido por ele. Isso acontece em alguns casos, e é sobre essa temática que a Marina trabalha nesse livro. As dinastias, né? Dinastia lembra monarquia, né?
É um livro com aspecto mais crítico, mas com muita seriedade na sua pesquisa, que é um tema, que é um recorte desse pentecostalismo que não pode ser ignorado, a falta de democracia em muitos espaços, a falta da alternância de poder em muitos espaços e dos governos dinásticos que se estabelecem em alguns ministérios Brasil afora. Dinastias Assembleianas, editora Recriar, da Marina Correia. E o quinto e último livro, que você também não pode perder de maneira nenhuma, é um livro escrito por um sociólogo, um livro importantíssimo, e aí falando sobre um recorte específico que é a chamada terceira onda, terceira fase do movimento pentecostal, que é o neopentecostalismo. O livro é essa bela obra do Ricardo Mariano, Neopentecostais, Sociologia do Novo Pentecostalismo no Brasil, da editora Loyola. Essa obra é escrita por um sociólogo com esse intuito e que aborda o movimento pentecostal mais recente, a partir do ano 2000, principalmente, né? E com ênfase no neopentecostalismo, a guerra contra o diabo, que é uma das bandeiras do neopentecostalismo, a teologia da prosperidade, a teoria, né, da prosperidade, o crescimento desse neopentecostalismo, sua influência na política, que é uma temática super necessária da gente investigar nesse momento, e você encontra nesse livro muito desses assuntos nesse livro, escritos muito bem, com dados, com estatísticas, com respaldo, evidentemente, do Ricardo Mariano, Neopentecostais, editora Loyola. Então, este foi mais um vídeo da série 5, hoje com 5 obras para entender o movimento pentecostal no Brasil, 5 livros de pentecostalismo brasileiro. Se você gostou, deixa o like, compartilhe esse conteúdo com os seus contatos, com quem você quiser. E para conhecer os nossos produtos, os links estão aqui na descrição. Um abraço, até a próxima!